porque habita em vós e estará em vós. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, em cuja presença aqui estamos, fala, Senhor, aos nossos corações, porque somos carentes de ouvir a tua voz. Tu conheces, ó Deus, as minhas limitações, mas eu conheço a sua grandeza e o seu poder. Opera segundo elas, porque sem ti nada sou, nada tenho e nada posso. Mas contigo sou, tenho e posso tudo aquilo que a tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Me usa, ó Deus, mediante a graça que me foi dada há mais de 20 anos passados para pregar a tua palavra, pois a tua graça, unicamente a sua graça me basta, em nome de Jesus. Amém. Porém, tomar os vossos assentos na presença de Deus. Amados santos de Deus, não está proibido de dar glória a Deus e aleluia nessa noite. Eu quero te dar aqui pelo menos 5 razões para você glorificar a Deus nessa noite. A primeira razão está no Salmo 29, versículo 9, na parte B do versículo, diz que na casa de Deus todos dizem glória. Este lugar é casa de Deus e todos dizem glória. Segunda razão para você glorificar a Deus, Salmo 81, versículo 10, diz: eu sou o Senhor que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Se você quer sair daqui triste e vazio nessa noite, fica de boca fechada. Se você quer sair daqui cheio de Deus, abre a tua boca e adora a Ele nessa noite. Terceira razão para você glorificar a Deus está em João 7, 37 ao 39. A Bíblia diz que no último dia da festa, Jesus se pôs em pé e disse para a multidão: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Versículo 39, ele não falava dele próprio, mas falava do Espírito Santo que eles haveriam de receber, mas não tinham recebido ainda, porque o seu nome não havia sido glorificado. Quando você glorifica, recebe o Espírito. Quando você glorifica, você é cheio do Espírito. Quarto motivo para você glorificar a Deus está em Romanos 4, versículo 20. A Bíblia diz que Abraão foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Quando você dá glória a Deus, você se fortalece. Quando você dá glória a Deus, a tua fé se fortifica. Só quem quer sair daqui fortalecido na fé, levante a mão para o céu e glorifique ao Rei nesta noite. Quinto motivo para você glorificar a Deus está em Atos 12, 23. A Bíblia diz que Herodes não deu glória a Deus e morreu comido de bicho. Quem não dá glória a Deus nessa noite está correndo perigo de vida, porque Deus quer ser adorado, Deus quer ser glorificado. Lendo a Bíblia, eu descobri 2 motivos que levam uma pessoa a não glorificar a Deus. Te dei 5 motivos para glorificar, mas eu descobri 2 que levam uma pessoa a não glorificar, mesmo tendo 5 motivos para glorificar. Qual é, pastor, o primeiro motivo? Salmo 115, versículos 17 e 18. A Bíblia diz: os mortos e nem os que descem à sepultura podem te louvar, mas os vivos o louvarão. Quem está morto não pode louvar a Deus. Só os vivos o louvam, só os vivos o adoram. Se você está vivo nessa noite, adore a Ele. Se você nessa noite está aqui vivo, é porque você tem motivo para glorificar e exaltar a Ele. Segundo motivo que uma pessoa não glorificar a Deus, Josué 7:10. Josué estava com o rosto prostrado em terra. Deus disse: por que está com o rosto prostrado em terra, Josué? Levanta-te daí, anátema no meio do meu povo, tem gente maldita aí. Israel transgrediu os meus mandamentos, roubou e escondeu debaixo da bagagem. Deus mandou reunir as tribos de Israel: tribo de Ruben, Simeão, Isacar, Zebulon, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Aser, Gad, Naphtali e a tribo de Judá. E o que eles tinham que fazer, pastor? Eles tinham que passar diante do profeta de Deus, Josué. E o que eles tinham que fazer? Simplesmente dar glória ao Deus de Israel. E a Bíblia diz que as tribos foram passando e dando glória ao Deus de Israel. Mas quando chegou a vez da tribo de Acã, amados, a tribo de Judá, a família de Acã pertencia à tribo de Judá. Quando Acã chega diante do profeta de Deus, Josué 7:19, ele diz: filho, peço-te, dá glória ao Deus de Israel. Ele disse: não posso. Filho, dá glória ao Deus de Israel. Não posso, porque cobicei uma capa babilônica, roubei uma cuia de ouro e 50 moedas de prata e escondi debaixo da minha tenda. Quem tem alguma coisa encoberta na sua vida não consegue adorar a Deus. Quem tem alguma coisa escondida na sua vida não tem liberdade para o adorar. Mas nesta
você tem alguma coisa encoberta na sua vida, não saia daqui sem confessar a Ele, mas adore a Ele, glorifica a Ele, porque Ele quer ser adorado nessa noite. Levante a mão para o céu e glorifique, glorifique, glorifique. Aleluia. Amado Santo de Deus que me ouve nessa noite, dentro desses 2 versículos que lemos, eu quero aqui trazer uma mensagem do coração de Deus para o seu coração, que tem o seguinte tema: 5 privilégios da igreja em relação ao Espírito Santo. 5 privilégios que a igreja tem em relação ao Espírito Santo que o mundo não tem. 5 privilégios que nós temos, mas que o mundo não pode ter. Qual é os 5 privilégios da igreja em relação ao Espírito Santo, pastor Leandro? O primeiro privilégio está no versículo de número 17. A Bíblia diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O primeiro privilégio da igreja em relação ao Espírito Santo é o privilégio de poder receber o Espírito Santo. O mundo não pode receber o Espírito Santo, mas a igreja pode receber o Espírito Santo. Jesus, em João 20:22, assoprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Mas o mundo não pode receber. Por quê, pastor? Porque ele se intitula o Espírito da verdade, e o mundo gira em torno da mentira. Para receber o Espírito da verdade, se faz necessário, amados, conhecer a palavra da verdade. Para receber o Espírito da verdade, se faz necessário estar caminhando no caminho da verdade. João 14:6. Só quem caminha no caminho da verdade, só quem conheceu a verdade, também tem o direito de receber o Espírito da verdade. Há uns movimentos por aí que estão dizendo que estão recebendo o mesmo Espírito que nós, o Espírito Santo, que estão falando as mesmas línguas que nós, mas ainda continuam adorando ao pau, a pedra, estão ainda continuando na idolatria e dizem que estão sendo batizados com o mesmo Espírito que nós. Pois eu os afirmo à luz da palavra de Deus que isto é impossível, porque se um deles recebesse o Espírito de fato lá, a primeira coisa que eles fariam era deixar de adorar a pedra, era deixar de adorar irmãos do pau e iriam adorar ao Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, porque o Espírito Santo, quando nós recebemos, ele abre a nossa mente. Muitos de nós, irmãos, antes de conhecermos esse Espírito, conhecemos esta palavra e estarmos nesse caminho, recebemos talvez alguns Espíritos no plural que existe no mundo, que nem vale a pena mencionar os seus nomes, mas hoje nós recebemos um só Espírito, com letra maiúscula e no singular, o Espírito Santo. E nessa noite eu quero dizer para você: louve a Deus, porque você tem o privilégio de receber o Espírito Santo. Louve a Deus, porque você tem o privilégio de receber o Espírito de Deus. Nós temos o privilégio de poder receber o Espírito Santo. O mundo não pode recebê-lo, mas nós temos o privilégio de receber o Espírito Santo. E eu profetizo nessa noite que você não só vai receber, mas você vai sair daqui renovado por Ele. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai sentir a presença dEle sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que você já teve experiências com o Espírito de Deus, vai voltar a ter experiências em nome de Jesus, porque o avivamento tem que nascer dentro de nós. Quem tem que estar com o Espírito aceso somos nós, dentro de nós. E nessa noite o Espírito Santo está aqui e Ele quer te encher da sua presença. Adore a Ele nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. O segundo privilégio da igreja em relação ao Espírito Santo, que o mundo não tem esse privilégio, mas nós temos o privilégio. Amados, está na continuação do verso 17. A Bíblia diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque também não pode vê-lo. A Bíblia diz: não pode receber, porque não pode ver. Primeiro eu quero dizer para você, e quero provar à luz da Bíblia, que é possível ter uma experiência de ver a pessoa do Espírito Santo. Mateus 3,16, após Jesus ser batizado nas águas, não Jesus viu, mas João Batista viu o Espírito descendo sobre ele na forma córpora de uma pomba. Ele teve uma experiência de ver a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3, que no dia de Pentecostes, amados, os 120 que estavam no templo, eles viram línguas repartidas como que de fogo. Os que estavam
viram homens embriagados, mas quem estava dentro do templo, a igreja, viu línguas repartidas como fogo. Aleluia. Nós temos o privilégio de poder ver a pessoa do Espírito Santo. Nós podemos ver de diversas formas, através de uma visão, ou também quando eu vejo um irmão falando em línguas estranhas, o que eu vejo? Eu vejo o Espírito Santo. Quando eu vejo alguém chorando, eu vou ver, sabe o que? O Espírito Santo. Quando eu vejo alguém se alegrando na presença de Deus, sabe o que eu vejo? O Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a nós foi dado o privilégio de poder ver a pessoa do Espírito Santo. Porque a nós, os nossos olhos foram abertos. E oxalá que nessa noite você fechasse os olhos carnal e ativasse os olhos espiritual e voltasse a ter experiência de ver a sua presença. Só quem quer isso, levante a mão no céu nessa noite e adore a Ele, porque Ele está aqui no nosso meio. Aleluia. Nós temos o privilégio de poder ver a pessoa do Espírito Santo. Eu, no decorrer dos meus anos pregando a palavra de Deus, eu tive algumas experiências interessantes com o Espírito Santo. E uma delas que eu quero mencionar, eu fui convidado para pregar numa grande igreja. E eu fiquei muito feliz com o convite. E quando eu cheguei naquela igreja, uma igreja muito linda, tanto quanto a nossa, amados, eu sentei no altar e fiquei esperando a minha vez. E de repente, para minha surpresa, no meio do culto mais ou menos, eu vi quando um ser de branco entrou pela porta da igreja. E aquilo não me trouxe alegria, porque o culto já estava acontecendo. E ele estava chegando no meio do culto. E eu sou acostumado, quando eu chego na igreja, ele já está presente na igreja. Ele já está no culto esperando os crentes. E aquele dia ele estava chegando atrasado. E deixa eu abrir um parênteses para explicar algo para você. Não é porque tem um título igreja que significa que Deus está nela. Porque não em todas as igrejas Deus está nela. E eu provo isso pela palavra. A gente usa no sentido figurado. Apocalipse 3:20, que Jesus está batendo a porta do coração de alguém. Mas na verdade, Ele está batendo a porta de uma igreja. E está dizendo, se vocês deixarem eu entrar, eu vou cear com vocês e vocês comigo. Se Ele estava pedindo permissão para entrar, é porque Ele não estava do lado de dentro. Ou seja, Ele não estava naquela igreja. Mas louve a Deus, porque você congrega numa igreja que Ele está do lado de dentro e não do lado de fora. E você tem a oportunidade de sentir a sua presença e adorar o seu santo nome pessoalmente. E aquele ser de branco entrou pela porta da igreja. E o seu semblante não estava muito bom. E ele se assentou do meu lado no altar. E de repente, para minha surpresa, ele começou a chorar. Ele se entristece. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, ao qual fosse selado para o dia da vossa redenção. Tiago 4:5, ele tem ciúmes da gente. E ele começou a chorar. E de repente ele rompe o silêncio. Ele olha para mim e diz o seguinte: há muito tempo que eu quero pregar nessa igreja, mas eles não deixam mais eu pregar. Eu quero cantar aqui nessa igreja, mas eles não deixam mais eu cantar aqui. E toda vez que eu me manifesto no meio deles, vai alguém lá, toca a campainha e manda eu parar. Mas hoje eu vou te usar neste lugar. Eu quero voltar a pregar neste lugar. Eu quero voltar a cantar neste lugar. Aleluia. Louve a Deus nessa noite pela sua presença nessa noite, nesse lugar. Louve a Deus nessa noite porque você tem a oportunidade de sentir a sua presença. Louve a Deus nessa noite porque você tem a oportunidade de fazer a diferença. E de repente alguém tocou em mim e disse: pastor, depois do louvor é o Senhor. E quando eu peguei o microfone, ele foi para a porta. E da porta ele fazia sinal para mim. Do meu lado direito havia um coral de crianças. Em cima estava escrito Poderio de Cristo. E ele pegava e dizia para mim: estender as mãos sobre as crianças. E eu parei de falar, parei de pregar, estendi as mãos sobre as crianças e fiquei um tempo histórico com as mãos estendidas. E não aconteceu nada, e 500 pessoas começaram a cochichar no meio da igreja. E por algum momento eu pensei: eu acho que estou ficando maluco, eu vou pregar. E quando eu voltei a pregar e tirei as mãos das crianças, amados, ele veio até a frente do altar e disse: não tire a mão, permaneça com a tua mão estendida. E daí então eu entendi que não tinha o que fazer, eu tinha que obedecer. E eu estendi as mãos sobre aquelas crianças.
Fechei os olhos e o ouvi, para não ouvir a murmuração daqueles que falavam. E de repente, depois de algum tempo, eu estava com as mãos estendidas. Amados, para minha surpresa, uma daquelas crianças foi batizada no Espírito Santo e começou a falar em línguas estranhas. E de repente outra foi batizada com o Espírito Santo e começou a falar em língua estranha. A terceira foi batizada, a quarta foi batizada, a quinta foi batizada. De repente tinha umas 30 crianças batizadas no Espírito Santo, todas cheias do Espírito Santo, falando em línguas estranhas e abraçando e chorando. E os que estavam na minha retaguarda, ninguém teve coragem de ir lá e tocar a campainha, porque sabia que era algo sobrenatural, sabiam que era algo espiritual, porque eram crianças e ninguém tocou neles. E de repente, irmãos, eu comecei a ouvir gente chorando atrás de mim. Eu comecei a ouvir gente orando atrás de mim. Eu comecei a ouvir línguas estranhas atrás de mim. E de repente, uma daquelas crianças foi para o corredor da igreja e começou a caminhar de braços abertos no corredor da igreja. O menino sai de 6, 7 anos, 8, não sei, e começou a caminhar falando em línguas estranhas. E de repente ele para de falar em línguas. E ele diz: o meu espírito passeia pelo meio da igreja, ouvi os meus passos. Quando aquele menino falou isso, com a autoridade de Deus na sua vida, eu larguei o microfone, irmãos, fui para um canto do altar e fui só adorar a Deus. E depois de algum tempo adorando a Deus, quando eu abro os olhos e olho para a igreja, os crentes sumiram. Eu sabia que não tinha sido arrebatado. Primeiro que as crianças estavam ali, segundo que eu não estava. Eu disse: Deus, cadê os crentes? O Senhor falou no meu coração: se você se abaixar, você vai ver eles. Porque na frente dos bancos tinha uma proteção. E quando eu me abaixo para olhar para debaixo dos bancos, os crentes estavam não de joelho, mas estavam com a boca no pó da igreja. Então eu entendi porque o Espírito disse: ouvi os teus passos. O Espírito estava convocando a igreja a colocar a boca no pó. E naquela noite, meus irmãos, eu não pude pregar, mas a glória de Deus se manifestou naquela igreja. E o Espírito Santo pregou lindo naquela noite. O Espírito Santo se manifestou quando não se manifestava mais. E os crentes voltaram a receber e ver a sua presença. Nessa noite, escute o que eu vou dizer para você: Deus quer te levantar com poder e autoridade na terra. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Para de viver de lembrança do passado, para de viver de lembrança de um dia que você teve uma experiência com Deus. Nós temos aí a oportunidade de viver essa experiência a cada culto, a cada dia, porque você tem liberdade para isso. Nós temos o privilégio de poder ver o Espírito Santo, de poder receber o Espírito Santo. O terceiro privilégio da igreja em relação ao Espírito Santo está na continuação do verso 17. A Bíblia diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não pode ver e não o conhece. Mas a Bíblia diz: vós o conheceis. O terceiro privilégio da igreja em relação ao Espírito Santo é o privilégio de nós podermos conhecer o Espírito Santo. O mundo não pode conhecê-lo, mas nós temos o privilégio de conhecê-lo. Mas a igreja peca, e peca muito nesse privilégio. Por que o Senhor diz que a igreja peca muito nesse privilégio? Porque nós dormimos com o Espírito Santo, nós acordamos com o Espírito Santo, nós tomamos café da manhã com o Espírito Santo. Uns vão para o trabalho, outros para a escola com o Espírito Santo. Voltam para almoçar em casa com o Espírito Santo. Você volta para o trabalho com o Espírito Santo ou para a escola. Você volta à noite, toma o seu banho, janta com o Espírito Santo e volta a dormir. E você nem lembra que ele existe, ou nem mencionou uma palavra durante o dia com o Espírito Santo. Imagina você andar com uma pessoa 24 horas por dia e não tocar uma palavra com ela. Eu não conheço a maioria dos irmãos pelo nome,
tivemos talvez o privilégio de conversarmos, de dialogarmos, porque é através do diálogo que nós conhecemos alguém. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que nós precisamos conversar com o Espírito Santo. Nós precisamos dialogar com o Espírito Santo. Você dobra o teu joelho e fala com Deus. Você dobra o teu joelho e fala com Jesus. E Ele te ouve. Embora esteja no terceiro céu, mas Ele te ouve. Porque o que te liga a eles é o Espírito Santo. Mas eles estão lá em cima. E quando você dobra o teu joelho para orar, o Espírito Santo está ali, do seu lado. E você nem lembra que Ele existe muitas vezes. E é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. Romanos 8:26. E intercede a nós, para Deus, com gemidos inexprimíveis. Tem coisas que você, se você falasse com Ele, Ele levaria a oração até Deus e você receberia a resposta mais rápida na sua vida. Nessa noite, irmãos, o Espírito Santo está te chamando a ter comunhão com Ele, está te chamando a conversar com Ele, está te chamando a ter intimidade com Ele. Nessa noite, em nome de Jesus, eu te convido a você querer conhecer o Espírito Santo. Oxalá que você fizesse como aquele menino do Berrim e acordasse todos os dias e dissesse: bom dia, Espírito Santo. Oxalá. Precisamos conhecer o Espírito Santo. E o pior é que às vezes Ele quer falar com você e você não entende. Você pensa que é algo que está na sua cabeça. E os mais carnais até pensam, pode ser alguma coisa, até um inimigo querendo me falar ao meu ouvido, porque você não conhece o Espírito Santo. Se você conhecesse o Espírito Santo, você seria bem sucedido em todas as áreas da sua vida. Quer ter sucesso na sua vida, no relacionamento? Conheça o Espírito Santo. Quer ter sucesso na sua vida, financeiramente, profissionalmente? Conheça o Espírito Santo. Quer ser bem sucedido na tua vida, em todas as áreas dela? Conheça o Espírito Santo. Mas o que tem a ver isso com o Espírito Santo, pastor? É que se você conhecesse o Espírito Santo, quando você fosse se relacionar com alguém errado, Ele diria para você: cai fora, porque esse barco vai afundar. Glória a Deus. Não vale a pena. Ela tem cara de ovelha, mas é loba. Ele tem cara de ovelha, mas é lobo. Quando você fosse fazer algum negócio, vender, comprar, quando você fosse vender, se não fosse para vender para essa pessoa, Ele tocaria no teu coração: não vende, tu não vai receber. E você entenderia, porque você conhece Ele. Se fosse para comprar e não fosse a hora de comprar, ou não era para comprar aquilo porque Ele tem algo melhor para você, Ele diria: não compra. E você não compraria, e depois não passaria vergonha de não poder pagar. Mas por que pecamos? Porque nós não conhecemos a Ele. O privilégio foi dado a nós. Mas nessa noite eu te chamo a você ter intimidade com o Espírito Santo. Eu te chamo nessa noite, em nome de Jesus, a você começar a conversar com o Espírito Santo. Oxalá que nessa noite você já sai daqui conversando com Ele, ninguém indo para a tua casa de carro ou a pé, conversando com Ele. Oxalá se nós voltássemos a vir para a igreja, irmãos, nos dias de culto, já sair da nossa casa conversando com o Espírito Santo até a igreja. Eu te garanto que os nossos cultos seriam diferentes. Eu te garanto que nós sentiríamos muito mais a presença de Deus, porque a fonte, irmãos, de intimidade com Deus faz nós não sentirmos a sua presença. Nós temos o privilégio. Levante a mão para o céu e diga: o privilégio. Não estou te ouvindo. O privilégio de receber, de ver e de conhecer o Espírito Santo. É meu. Aleluia. O quarto privilégio da igreja em relação ao Espírito Santo está na continuação do verso 17. A Bíblia diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece.
vós o conhecereis, porque habita em vós. O quarto privilégio da igreja em relação ao Espírito Santo é de nós sermos a casa do Espírito Santo. Você é a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você, mora em você. Você é casa de Deus. A Bíblia diz na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19: não sabeis vós que vós sois templo e morada do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós, e que o vosso corpo pertence a Deus, e a Bíblia diz: glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque pertence a Deus. Eu sou casa de Deus. O Espírito Santo mora em nós. Escute o que eu vou dizer para você nessa noite. Sabe o que me leva a falar para você nessa noite? Que nessa noite Ele vai colocar muita casa em ordem nessa noite. Tem casa que Ele vai fazer uma faxina nessa noite. Tem coisa que precisa ser jogada fora nessa casa nessa noite. Nessa noite Ele quer ser o Senhor da tua casa. Ele habita em nós. Nós somos casa de Deus. Muitos de nós, antes de conhecermos a Deus, fomos casa de demônios. Mas hoje você é casa de Deus. Você é casa de Deus. Mas como você tem tratado esse morador que mora nesta casa? Como que você tem agido com o morador que mora nessa casa? Mas nessa noite, em nome de Jesus, eu profetizo que voltará, irmãos, a ter comunhão esse morador com o dono da casa. Eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai voltar a se sentir bem nessa casa. Eu profetizo em nome de Jesus que a sujeira que estava nessa casa será tirada. Nós somos casa de Deus. O Espírito Santo habita em nós. O quinto e último privilégio, para me complementar o quarto, está no final do verso 17. A Bíblia diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê. Leia mais: vós o conhecereis, porque habita em vós e estará em vós. Diga comigo: estará em vós. O quinto privilégio da igreja em relação ao Espírito Santo, amados, você mora numa casa, você tem endereço, mas você não está lá agora. Você está na igreja. Mas o Espírito Santo nunca abandona a casa. A Bíblia diz no final do versículo 16: para que fique convosco para sempre. Diga comigo: que para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo sempre está em casa. A casa nunca está vazia. Se abrisse esta casa agora, com bisturi espiritual, nós encontraríamos Ele dentro da casa. Esse privilégio nem os profetas maiores da Bíblia tiveram. Porque no tempo dos profetas, o Espírito Santo descia e entrava neles, e eles profetizavam. Acabavam de profetizar, o Espírito saía deles e voltava para Deus. Mas em nós Ele veio para ficar. Tem gente que não está entendendo. Em nós Ele veio para ficar. Uma coisa que me chama a atenção, sabe o que é? É que quando Ele entrava nos profetas, eles profetizavam em nome de Deus. Quando eles saíram, não podiam mais profetizar. Escute o que eu vou dizer para você: o Espírito da profecia está dentro de você. Profetize a vitória de Deus na sua vida. Profetize a vitória de Deus na sua casa. Para de profetizar derrota. Profetiza a bênção sobre a sua vida. O Espírito da profecia está em você. Escute. Por que Ele está sempre em casa, pastor? Porque a Bíblia diz em Mateus 12:43 que quando nós aceitamos a Jesus, Ele expulsou os demônios que habitavam. E esses demônios andam por lugares áridos.
E de vez em quando eles voltam à velha casa. E se eles encontrarem a casa vazia, eles entram e trazem consigo mais 7 espíritos. E a Bíblia diz que o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Por que traz mais 7? Para oferecer maior resistência. Por isso que é mais difícil, amados, um desviado voltar para a igreja que uma pessoa aceitar Jesus. Porque a resistência é maior. Tem mais 7 lutando para não perder essa casa. Mas eu creio que de vez em quando os demônios que habitavam na casa do pastor Leandro, eles vêm e eles batem a porta. E quem abre a porta? O Espírito Santo. E parece que eu vejo eles dizendo para o Espírito Santo: desculpa, nós perdemos o endereço, não era aqui que nós queríamos vir, não. E essa noite, escute o que eu vou dizer para você: casa que está cheia não tem lugar para demônio. Casa que está cheia não tem lugar para espírito. Casa que está cheia não tem lugar para o lar. Se enche a tua casa dele nessa noite. Se enche a tua casa dele nessa noite. A casa está cheia. Esse privilégio, estou acabando. Esse privilégio de nós sermos casa e o Espírito Santo está em nós, não era para ser nosso, era para ser dos judeus. A Bíblia diz em Mateus 23, versículo 37 ao 39, Jesus olha para Jerusalém e chora: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos, mas vós não quiseste. Todavia a vossa casa ficará deserta, até o dia em que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Era a casa deles que estava cheia, mas porque não reconheceram Cristo, a casa deles está vazia. Eles são o vale de ossos secos de Ezequiel 37. Mas enquanto a casa deles está vazia, a nossa está cheia. A nossa está cheia. A nossa está cheia. A nossa está cheia. Mas pastor, se ele está em casa, por que eu não sinto nada? Você não sente nada porque você não dá liberdade a ele. Você não sente nada porque você tem ignorado a sua presença. Mas nessa noite, em nome de Jesus, valorize a sua presença. Reconheça a sua presença. E a sua casa se encherá da sua presença. O grupo de louvor já pode subir. A sua casa se encherá da sua presença. Sabe por que muitas vezes você sente uma tristeza muito grande? Não é porque você está cheio de problemas, mas é porque você tem entristecido quem mora dentro de você. Ele é a fonte da nossa alegria. Ele é a fonte da paz que nós precisamos. Se você estiver em comunhão com Ele, você pode estar enfrentando o mundo todo contra você, mas você vai ter paz e alegria na sua vida. Eu quero que você, no seu lugar, fique de pé agora. E antes dos músicos louvarem a Deus, eu quero que você, neste momento, faça uma análise de você mesmo. O que você tem feito com esse privilégio que foi dado a você? Não foi dado ao mundo, foi dado a você. O que você tem feito nesse privilégio? Você tem ignorado a sua presença na sua vida? Diga para ele: me perdoa. A partir de hoje eu vou conversar com você, Espírito Santo. A partir de hoje eu quero ter intimidade, eu quero te conhecer, Espírito Santo. A partir de hoje eu quero te convidar para tomar café comigo. Eu quero te convidar para ir trabalhar comigo, para ir para a escola comigo. Eu quero te convidar aonde eu for, para a tua presença estar comigo. Eu quero voltar a ter intimidade contigo. Feche teus olhos agora nesse momento. Eu não quero que você fale com Deus. Eu não quero que você fale com o Pai nem o Filho. Eu quero que você fale com o Espírito Santo. Eu quero que você diga para Ele: me desculpe, porque eu tenho colocado coisas nessa casa que eu sei que não é do teu agrado. Essa casa tem assistido e ouvido coisas que não te agradam. E isso tem resultado que nós não temos bem um com o outro. Mas nessa noite eu quero te pedir perdão, Espírito Santo.
e quero voltar a ter comunhão contigo. Eu quero voltar a ter comunhão contigo. Eu quero voltar a ter comunhão contigo.